Olá, tudo bem? Pessoal, quero aproveitar aqui o momento do meu almoço para contar para vocês uma coisa que aconteceu lá na clínica, né? Mais uma vez, na verdade, aconteceu a mesma coisa. Porque isso é um comportamento recorrente das pessoas. E eu acho que foi isso realmente que fez eu trazer essa pauta para vocês. Porque assim, eu não quero julgar ninguém. Eu acho que todo mundo tem o direito de escolher o que é melhor para as nossas vidas, né? As pessoas, elas são livres para fazer o que é de melhor, porém é importante que eu, como da área, né, como terapeuta da área da saúde, alerte vocês. Então assim, eu não tô aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para expor ninguém, tá? Até porque não vou citar nomes nem nada disso, então eu não estou expondo ninguém. E a minha ideia não é invalidar a dor de ninguém, tá, gente? A ideia é justamente o contrário. É criar um movimento de conscientização de sair dessa dor. Não é ficar na dor. Porque esse movimento é o movimento de permanecer na dor. Bom, contextualizando tudo isso, vou explicar o que aconteceu. Como eu trabalho não só com a terapia, mas também com a parte de ortomolecular e naturopatia, eu acabo indicando alguns suplementos e tudo mais, alguns produtos naturais para tratar a ansiedade, certo? Que é a minha especialidade. Porém, suplemento não é medicamento, tá? Existe uma diferença gritante aí. E muitas vezes eu sou confundida com um psiquiatra. Então, às vezes, é muito comum as pessoas mandarem mensagem para mim: ah, você é psiquiatra? Né? Me indicaram você como psiquiatra por causa dessa questão da suplementação. E eu sempre explico a mesma coisa. Não sou psiquiatra, sou terapeuta integrativa. E aí eu faço todo um processo de conscientização, de explicar que o medicamento ele é paliativo, ele vai simplesmente apaziguar o sintoma, que a ansiedade, a depressão, comportamentos obsessivos, ele tem uma causa. Essa causa normalmente está num trauma. E que para a gente tratar a psique ali num contexto geral, a gente precisa olhar para essa causa, que o medicamento não vai fazer isso. Muito pelo contrário, ele vai melhorar você, só que quando você parar de tomar o medicamento, pode ser que isso daí volte com muito mais intensidade, ou então cada vez mais você precisa aumentar a dose do medicamento. Porque, gente, quando você vai no psiquiatra, o psiquiatra ele fala pra você, né? Quando todas as vezes que eu precisei ir no psiquiatra, vocês sabem que eu tive depressão, vocês sabem que eu tratei a depressão, vocês sabem que eu tive target toque, para isso eu tive que tomar remédio, porque eu precisava. De vez em quando a coisa fica feia, eu realmente recorro ao medicamento, porque existe para nos auxiliar, mas ele não pode ser pote-escora. E pelo que eu me lembro, o psiquiatra fala para você bem assim: olha, eu vou te passar o medicamento, mas você precisa procurar um psicólogo, um terapeuta, você precisa fazer uma atividade física, melhorar sua alimentação. Então ele não está te dando uma pílula mágica, ele está te dando algo para te auxiliar e não realmente para tratar. Mas enfim. E aí eu conversei com a pessoa e tudo mais que veio até mim e eu falei, olha, expliquei como é que funcionava o meu tratamento, que a gente olha para essa parte, para a necessidade da suplementação, até para facilitar e melhorar os sintomas da ansiedade, mas que eu não passaria remédio, certo? Até porque não está dentro da minha profissão passar remédio. Isso seria errado, seria uma invasão de uma coisa que eu não faço. Exercício ilegal da medicina, né? E aí eu falei pra pessoa, vamos agendar? A pessoa falou, nossa, que legal, vamos agendar. Agendou. No dia do atendimento, ela me mandou uma mensagem falando que não estava bem, que tinha acontecido um monte de coisa e que ela não ia conseguir. E eu, mais uma vez, alertei, porque isso, igual eu te falei, gente, igual eu tô falando, é um comportamento recorrente, então eu tenho por obrigação de alertar. E eu falei, olha, eu entendo, até porque não é a primeira vez que isso acontece, toda vez que a gente vai buscar o processo de autoconhecimento, coisas acontecem pra gente continuar. Isso é um mecanismo do nosso cérebro, gente, porque a gente tem dois mecanismos cerebrais. O primeiro, ele busca
tudo que é imediato, né? São benefícios imediatos. Então, a procrastinação, ela é baseada nisso. Por quê? Porque eu vou procurar algo que vai me dar prazer a curto prazo. Seja na comida, seja nas redes sociais, seja no sexo, seja nos streams, né? Quantas vezes você fala assim, eu vou parar um pouquinho aqui só pra me assistir, cheio de coisa pra fazer, vou parar aqui só pra me assistir uma série, e na hora que você vê, você já maratonou a série inteira. Por quê? Porque aquilo que você tem que fazer é difícil e seu cérebro ele vai procurar uma ferramenta que te dê prazer a curto prazo. Isso é fisiológico, não vai mudar, gente, isso, é o nosso cérebro, é uma ferramenta cerebral. A segunda parte disso é que o nosso cérebro ele tende a recorrer a uma proteção, né? Nós temos um instinto protetor muito claro, muito óbvio, até por isso que surge a ansiedade, que é o medo fora de hora. E o medo nada mais é do que um instinto protetor. Então, automaticamente o cérebro ele vai falar assim, não, mas espera aí, você vai ter que buscar, olhar para a dor de novo, você vai ter que recorrer nisso daí, isso daí vai doer. Então, não queremos, eu vou evitar isso a tudo quanto é custo. Então, essas são as duas ferramentas do cérebro. Essa parte aí de não querer recorrer é comum, por quê? Porque o nosso cérebro, apesar de a gente estar numa zona desconfortável, é confortável porque é conhecido. Então, acaba sendo uma zona de conforto desconfortável. É mais ou menos isso. E aí eu expliquei tudo isso que eu tô falando pra vocês e reagendamos. Ok. Só que aí, essa semana eu fui confirmar o horário, né? E a pessoa me disse que tinha optado por ir num psiquiatra. E assim, ó, ela não deu nem opção de fazer os dois juntos, tá? Tipo, não, eu marquei o psiquiatra porque eu não tô bem, mas eu vou manter o meu horário pra mim já começar a tratar. Não. Eu achei mais fácil ir num psiquiatra. Com essas palavras, tá, gente? Eu achei mais fácil ir num psiquiatra. Então, eu marquei um psiquiatra. Gente, a escolha é de cada um. Cada um tem direitos, o direito e o livre-arbítrio de escolher o que é melhor para sua vida. Só que, como eu já disse e volto a repetir, cabe a mim, como profissional da saúde, alertar vocês. Que assim, ó, isso daí é o nosso cérebro buscando um resultado a curto prazo. Mas, a longo prazo, isso vai trazer muitos, mas muitos malefícios mesmo. Primeiro, porque o remédio não vai tratar a causa. Vai chegar uma hora que ou você vai precisar aumentar a dose desse medicamento, ou você vai ficar... se você parar, você vai ter crise. Não é à toa que tem pessoas que tomam medicamentos há anos e permanecem na mesma, sabe? Gente, eu não quero invalidar a dor de ninguém, eu não quero ser a pessoa que julga. Eu quero criar um movimento de conscientização, sabe? As pessoas precisam identificar que elas são responsáveis pela própria vida. E esse processo de procrastinar, um movimento de inércia diante da dor, quem vai colher os prejuízos disso daí é você. E pode ser que você não colha como ansiedade, pode ser que você colha como um infarto, como um AVC, como uma pressão alta, como um processo de obesidade, como uma dor, como uma doença autoimune, porque muitas das doenças autoimunes são originadas por excesso de estresse e ansiedade. Porque o estresse e a ansiedade inflama o corpo e a gente vive inflamado. Simples assim. É complicado, porque assim, a gente tenta conscientizar, né? Mas eu tô feliz porque isso acontece bastante, mas graças a Deus eu ainda tenho um movimento onde as pessoas mais topam essa jornada do que não. Mas a quantidade de pessoas que ainda preferem uma pílula mágica é muito grande. Muito mesmo. E eu queria que fosse menor. Eu queria que as pessoas tivessem conscientização de que não é assim, né? Mas não cabe a mim, cabe às pessoas definirem o que querem para a própria vida. Eu só vim comentar com vocês porque eu acho interessante vocês compreenderem que seu cérebro sempre vai buscar saídas, subterfúgios mais fáceis, ele nunca vai escolher
naturalmente o lugar mais difícil, que é o processo de autoconhecimento. Mas tudo nessa vida é difícil, né? A gente tem que escolher o nosso difícil. Emagrecer é difícil, ser obeso é difícil, cuidar da saúde é difícil, ser doente é difícil. A gente precisa escolher o nosso difícil. Então escolha o seu difícil, mas escolha o seu difícil baseado no que é melhor pra você. Tá bom? Então é isso. Queria que fosse uma notícia legal? Não é. Não pra mim, pelo menos, porque eu me compadeço de todas as pessoas que perdem a oportunidade de olhar pra si mesmos. Tá bom? Um beijo, um ótimo final de ano e até!